Bora lá para a biomecânica do complexo punho e mão. Bom, nessa aula agora a gente vai falar um pouquinho do funcionamento do punho e da mão, para entender alguns detalhes também dessa maravilhosa ferramenta, né? Que graças à mão a gente consegue fazer muito detalhe fino do nosso trabalho e ao mesmo tempo fazer muitas atividades que dependem de força. Então, o complexo do punho. O punho é o carpo. Então, quando alguém fala assim, eu abri o punho, né? Então tem relação com o carpo, deveria ter pelo menos. Ele aumenta o grau de liberdade da mão. Então, por exemplo, o ombro é a base dinâmica para o movimento do meu membro superior. O cotovelo ele vai aproximar e afastar a minha mão em relação aos objetos. O antebraço ajusta essa aproximação e o carpo faz a colocação da mão no espaço. Ele faz um ajuste fino em relação ao que eu preciso. O punho tem pouca inter-relação funcional com o membro superior e ele permite o ajuste da posição dos dedos. Ele tem pouca inter-relação funcional porque eu consigo mexer o punho sem mexer o membro superior e eu mexo o membro superior ali todo sem mexer o punho, né? Então não depende um do outro. Então o punho ele só faz o ajuste fino em relação ao que eu tenho que fazer com a minha mão. São vários ossos, né, no punho. Então tem a fileira proximal com escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. O pisiforme tem a função de aumentar o braço de alavanca do flexor ulnar do carpo, que ele fica aqui nessa região, né? E além disso ele protege também o nervo ulnar, que passa bem na parte mais interna dele. Na fileira distal eu tenho o trapézio, trapezoide, captato e amato. Então, só para poder lembrar também, então, rádio ulna, ossos carpais, ossos metacarpais e as falanges. Eu tenho os ossos do punho, então lembrando bem, como eu falei para vocês aqui. Mas é uma questão anatômica e a gente vai passar rapidamente por ele também. E a vista dorsal. Então a vista palmar eu consigo ver o pisiforme e a dorsal eu vejo uma lembrança dele aqui, mas ele é mais proeminente na parte palmar do que na dorsal. Dos movimentos, tem movimento de flexão, extensão, desvio ulnar e radial, sendo que a pronação e supinação é dependente do cotovelo mais, né? Mas acontece também na mão, mas dependente do movimento que acontece no cotovelo. Então, desvio radial ou abdução e o desvio ulnar ou adução. Então, nessa estrutura articular radiocarpiana, tem o rádio e a ulna aqui, e aí tem o escafoide, o semilunar, o piramidal, e aqui eu tenho um disco, né? Esse disco radio-ulnar, ele ajuda então na absorção de impacto relacionado às funções do meu punho. E das articulações eu tenho a carpo-metacarpal, a intercarpal, a mediocarpal e a radiocarpal. Então, que faz os deslizamentos da fileira carpiana proximal e da distal. Bom, acabei de corrigir aqui, ó. Então a fileira carpiana distal e a fileira carpiana proximal. Proximal sempre mais próximo ao corpo, né? E a distal mais distante. Da estrutura articular mediocarpiana. Então ela fica entre o escafoide semilunar piramidal, que é a fileira proximal, e o trapézio, trapezoide, captato e amato, que é a fileira carpiana distal. Então somente um eixo de movimento de flexão menor e extensão maior movimento. E tem um pouco de desvio ulnar e radial, tem um deslizamento lateral. Os ligamentos da mão, da parte dorsal, são poucos ligamentos comparado à parte palmar. Então, são ligamentos bastante fortes para poder auxiliar no movimento e estabilização da mão. A movimentação das articulações radiocarpianas e mediocarpiana. Então, a articulação radiocarpiana tem um deslizamento da fileira carpiana proximal sobre o rádio e o disco radio-ulnar. Então é um bom movimento, né, que eu tenho, tanto dessa região radiocarpiana. E a articulação mediocarpiana tem um deslizamento da fileira carpiana distal sobre a fileira carpiana proximal. É um deslizamento muito menor, mas ele também é importante e pode ser a causa de algumas dores, às vezes, se tiver alguma inflamação nessa região. A flexão e extensão do punho, né? Então tem a flexão
da flexão para a extensão. Então, o punho está em flexão, partindo daqui para a extensão. Então, tem a movimentação da fileira carpiana distal primeiramente, e apenas depois a fileira carpiana proximal se movimenta. Mas vai ter sempre as duas movimentações. O desvio radial e ulnar. Então, da posição neutra para o desvio radial. A fileira carpiana distal se move sobre a fileira carpiana proximal e a articulação radiocárpica tem um movimento insignificante. Da posição neutra para o desvio ulnar. Então, desvio ulnar. Fileira carpiana distal se move sobre a fileira carpiana proximal e quando os ligamentos estão estirados, a articulação radiocárpica acaba se movendo também. Os músculos do punho, né, eles têm papel primário, dá uma base estável para a mão, para o movimento dos dedos, tem uma maior força flexora interfalangiana, e ele traz o desvio ulnar e a posição neutra, então flexão e extensão, e uma menor força flexora interfalangiana, então faz a flexão do punho e o desvio radial também, ele ajuda. E os músculos do punho, então os flexores são 2 vezes mais fortes que o extensor. Eu tenho mais força para fazer a flexão do que a extensão. E a musculatura palmar, né? Então, os músculos flexores primários do punho. Então, tem 6 músculos que faz flexão. Palmar longo, flexor radial do carpo e flexor lunar do carpo. São os principais. E aí depois eu tenho o superficial dos dedos, o flexor, né? Flexor profundo dos dedos e o flexor longo do polegar também, que auxilia desse movimento de flexão. E todos os flexores, exceto o palmar longo, de vez em quando, depende, é uma questão genética isso, tá? Ele passa dentro do retináculo do flexor do punho. E esse retináculo, ele fixa todos os flexores aqui, para não ficar muito solto. E o palmar longo, ele é interessante porque se você fizer esse movimento aqui com a mão, ó, deixa eu abrir a câmera aqui. Você faz esse movimento aqui, ó. O palmar longo ele aparece quando ele fica fora do retináculo. E tem gente que passa por dentro, se dá pra ver aqui. E tem gente que não tem o palmar longo, tá? Faz a flexão, então é questão totalmente genética mesmo. E a musculatura dorsal do punho. Então tem 9 músculos. Os extensores primários do punho é o extensor radial longo do carpo, o radial curto do carpo e o extensor ulnar do carpo. Depois eu tenho o extensor dos dedos, do indicador, do dedo mínimo, longo do polegar e longo do abdutor longo do polegar. É interessante que o indicador eu consigo fazer o movimento livre e o dedo mínimo também. Quando eu quero fazer com o outro dedo, normalmente o médio ou anular, os outros acabam se movimentando de vez em quando, por ter, dependendo anatomicamente, às vezes eles são juntos com os outros e a pessoa tem dificuldade de ter a coordenação motora de fazer movimento só com um dos dedos. Ele acaba movimentando mais dedo. Agora o indicador, o polegar e o dedo mínimo, eles são mais independentes um pouco. E todos os extensores passam também pelo retináculo dos extensores. Fica aqui nessa região. Bom, quando eu quero dar uma martelada, por exemplo, né? Fazer um desvio radial. Eu puxo minha mão aqui, faço desvio radial. Normalmente eu não tenho um músculo próprio para fazer esse desvio radial. Mas eu tenho o extensor radial longo e curto do carpo, o abdutor longo do polegar, o extensor longo e curto do polegar e o flexor radial do carpo. E aí quando eu faço desvio ulnar, aí eu tenho o extensor ulnar do carpo de um lado e o flexor ulnar do carpo do outro lado. Então a associação dos dois. Então, ao invés de fazer flexão e extensão, quando associa os dois, ele faz um movimento de desvio ulnar ou desvio radial. No complexo da mão, tenho 5 dedos. Então é a articulação carpo-metacarpiana, articulação metacarpo-falangiana, e cada dedo tem 2 articulações interfalangianas, menos o polegar que só tem uma. Então, polegar, falange distal e proximal, e os outros distal, média e proximal. E todos os metacarpo-falangianos
E aqui no polegar também eu tenho o sesamoide, que o sesamoide também, como os outros, ele aumenta a alavanca e protege também o tendão do polegar, nessa região. Articulação carpo-metacarpiana, articulação entre a fileira carpiana distal, que é a base do segundo e quinto metacarpo. A articulação carpo-metacarpiana tem os arcos palmares ou palma côncava também, tá? Que graças à articulação carpo-metacarpiana, que ela faz como se fosse um U, assim, e melhora para tomar a conformação do objeto segurado. Então, na hora que eu vou pegar um objeto, ele se adequa melhor. Em vez da mão ser plana, né? Então a mão ela faz uma conchinha, ela se adequa melhor para poder absorver o equipamento que eu vou segurar, né? O objeto. Então aqui, ó, tem o arco palmar longitudinal e o oblíquo. E o carpo, ele faz esse Uzinho aqui, e aqui fica sendo o túnel do carpo, né? Então o arco carpiano é esse aqui. E quando eu tenho um problema de túnel do carpo, então ó, os ossos aqui, isso aqui é o punho está invertido, né? Esse aqui, o túnel está aqui em cima, e esse aqui o túnel está aqui embaixo. Então aqui eu tenho os tendões dos flexores e o nervo mediano, que está bem aqui, tá? E às vezes tem uma inflamação dessa região, acaba comprimindo. E normalmente os sinais e sintomas são dormência na mão e ou dor na mão, bem aqui, ó, na parte desses 3 dedos principalmente, tá? Articulação carpo-metacarpo-falangiana. É a cabeça do metacarpo com a falange proximal, que é bem essa região. Então, do metacarpo com a falange proximal. A estabilidade são dos ligamentos colaterais, que eles se lesionam facilmente quando tomam uma bolada, por exemplo, e a cápsula também, né? E mais o ligamento palmar. Mas os mais conhecidos aqui, quando o dedo vira para o lado, para o outro assim, quem protege mais são os ligamentos colaterais e mais cápsula. Aí às vezes você toma uma bolada e o dedo desloca, né, luxa, aí às vezes tem lesão capsular também. Então os ligamentos e cápsula são bem importantes e ajudam muito na estabilização dos dedos. Tá? Então a mão é bastante forte, mas mesmo assim, por ter grande mobilidade, ela se lesiona com bastante facilidade também. Tá? As aponeuroses, o retináculo. As articulações interfalangianas, então. A interfalangiana proximal é a falange proximal. A articulação da interfalangiana proximal, desculpa. É a falange proximal, mas a falange média. Tá? Então, ligação que é a articulação interfalângica proximal. E a interfalangiana distal é entre a média e a distal. E eles só fazem flexão e extensão nessas articulações. Na mão também eu tenho bastante bainha, tá? Então tem essas bainhas que protegem a mão. E as bainhas, elas funcionam como se fossem as bursas, né? Ou seja, o que ela faz então? Ela ajuda a bainha e bursa, né? Então elas auxiliam então, na lubrificação e absorção de choque dessas regiões. No polegar, eu tenho o trapézio e base do primeiro metacarpo, né? Então os movimentos de flexão, extensão, adução, abdução, circundução, oposição e reposição. Lembrando que a reposição é o retorno da oposição. O polegar tem o músculo 4 extrínsecos, né, que ficam fora da mão, um palmar, que é o flexor longo do polegar, e 3 dorsais, que é o extensor longo do polegar, o extensor curto do polegar e o abdutor longo do polegar. E 4 intrínseco, que é da região tenar, né, que é o famoso gordinho da mão. É o oponente do polegar, o abdutor curto do polegar, o flexor curto do polegar e o adutor do polegar. Então a musculatura da região tenar, a região é muito bem vascularizada e inervada, tá? E aí tem outros problemas que eu tenho na região do punho, né? Que acaba trazendo complicações para a mão. Então tem a tenossinovite de Dequervine, por exemplo. A tenossinovite de Dequervine, bem nessa região aqui, aonde passa do retináculo, eu acabo tendo uma inflamação da bainha,
do tendão de alguns músculos, né, principalmente do abdutor longo do polegar e o extensor curto do polegar. E aí quando a pessoa tem uma lesão aqui nessa região, dói muito o punho nessa parte mesmo, né? Então, bem aqui, ó, do lado. Que pode ser por escrever, movimento repetitivo e tal. E aí eu tenho o teste de Filkenstein para poder confirmar. Então o teste de Filkenstein consiste em fazer o quê? Eu flexiono meu polegar dentro da minha mão e fecho com os meus dedos. E faço um desvio ulnar, tá? E vejo se reproduz ou aumenta muito a dor aqui nessa região. Muitos têm, né, que faz esse teste. Mas eu tenho que lembrar uma coisa. Lembra da aula de nervo? Esse teste ele parece muito com qual teste? Com o teste do nervo radial. Só que o nervo radial eu tenho que fazer o quê? A abdução do braço, né? E mais esse teste aqui. Então, para poder confirmar se o problema é neural ou músculo esquelético, eu faço com o cotovelo em flexão ou cotovelo em extensão e mais abdução no meu braço, tá? Então, se eu só fizer isso aqui com o cotovelo em flexão e doer, possivelmente é positivo para Decker-Wein. E a síndrome do túnel cubital é lá no cotovelo. Sabe quando você bate o cotovelo e dá choquinho? Então tem uma irradiação do nervo ulnar que vem para a mão. E normalmente a pessoa sente sintoma de dormência ou dor aonde? Aqui nessa parte da mão. Nesses dois dedos aqui principalmente. Opa! Dedo mínimo e o anular. E nessa região. Tanto na parte dorsal como na parte palmar. Tá? Então aí, que é bem aqui, ó. Esse outro desenho. Na área laranja. Então lá por um problema no cotovelo, eu posso ter um problema na minha mão. E pode ser por compressão ou estiramento do nervo ulnar aqui nessa região. Belezinha? Bom, a gente terminou então membro superior. E agora a gente vai finalizar com biomecânica da coluna na próxima aula.